Saúde os irmãos com a paz do Senhor, glórias a Deus. Hoje estamos aqui mais um dia para trazer uma palavra para o teu coração, para o seu dia, para que você possa refletir, para que você possa se conectar com a palavra do Senhor neste dia. Hoje quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no livro de Gálatas, a partir aqui do capítulo 1. Do verso 9, vou ler o verso 9 e o verso 10, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Glória a Deus. Palavra forte. Paulo, quando escreve aqui aos Gálatas, escreve aqui às igrejas da Galácia, Paulo se depara, com um grande problema naquela época. E o problema daquela época não é diferente dos nossos tempos de hoje. Por isso a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Porque da mesma forma que ela foi para aquela época, hoje nos nossos dias nós também conseguimos ver as mesmas coisas. Aqui Paulo vai chamar os Gálatas de insensatos. Insensatos, porque eles não se atentavam no que estava acontecendo. Paulo aqui vai dizer que o evangelho ao qual ele pregava era único. Não tinha outro evangelho, não tinha como remendar outra coisa ou ter algo paralelo àquele evangelho. Porque o evangelho de Cristo é único. E Paulo tentava dizer isso para os Gálatas. E ele vai dizer aqui, se tivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Olha o que ele diz. Para agradar a Deus, eu tenho que desagradar aos homens. Aquele que buscar agradar aos homens o tempo todo, esse não consegue ser servo de Cristo. Esse não consegue servir a Jesus Cristo. Porque vai entrar em conflito. Não tem como servir um e agradar ao outro. É como diz na Bíblia, de uma fonte não tem como brotar duas águas, salgada e doce. Se você agradar a Cristo, você vai incomodar aos homens. E se você quiser agradar aos homens, então você não vai estar sendo servo de Cristo. Porque uma coisa confronta a outra. A Bíblia vai dizer que Deus não divide a sua glória. Por isso que vamos ver que o primeiro mandamento da Bíblia é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Não é sobre uma ou duas coisas, não. É sobre todas as coisas. Quer dizer, é algo que tem que ser único. Único. E é nisso que o povo padece. E é por isso que Paulo vai chamar os Gálatas de insensatos. Porque eles não estavam se atentando com o que estava acontecendo. Estavam se distraindo com outras coisas. Com palavras que estavam entrando, com mensagens que estavam entrando dentro da igreja e que estava confrontando o evangelho, que estava distorcendo o evangelho de Cristo. E isso estava gerando uma grande confusão naquela época. O povo estava misturando lei com graça. As igrejas da Galácia estavam confundindo. Estavam ali uma bagunça entre graça e lei.
O povo estava misturando as leis com a graça de Cristo. Muitos queriam seguir ainda as leis de Moisés. Mas, a partir daí, não queriam adotar o novo evangelho de Cristo. Estavam ali misturando, eles não sabiam mais o que eles tinham que seguir. Eles ainda não tinham entendido que Cristo veio como uma nova lei. Eles tinham que seguir as leis, o evangelho de Jesus Cristo. Porque a partir disto, a partir do momento em que seguisse o evangelho único de Jesus Cristo, automaticamente eles seguiriam as leis de Moisés. Só que Paulo até vai dizer aos Gálatas, insensatos, porque vocês começaram no espírito, mas estão terminando na carne, porque estão indo para o lado da lei, estão esquecendo da graça, estão deixando a graça de lado e adotando a lei, sendo que na verdade vocês precisam adotar a graça, o espírito, porque a partir daí automaticamente você vai seguir a lei. Porque Jesus disse que ele não veio para quebrar. Só que Jesus veio como uma nova lei, mostrando para nós que certas coisas do passado que o povo seguia, eles tinham que entender, eles não podiam mais levar aquilo ao pé da letra. Mas agora eles tinham que seguir um novo evangelho, o evangelho de Jesus. E seguindo o evangelho de Jesus, eles não iriam quebrar essas leis. Pelo contrário, eles não iriam quebrar. Eles iriam cumpri-las. É algo automático. Só que aquele que ficasse só na lei, ele não consegue estar no Espírito, ele não consegue estar na graça. E Jesus vai dizer na Bíblia: ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso que nós temos que entender que para chegarmos ao reino dos céus, temos que seguir o Evangelho de Cristo. De Cristo. Porque se você não crê em Jesus Cristo, você já está condenado. É bíblico, está aqui na Bíblia. Se você não buscar conhecimento, você não vai entender essas coisas. O profeta Oséias vai dizer, lá no capítulo 4, que o povo, ele padece por falta do conhecimento, por rejeitar o conhecimento. O povo estava rejeitando o conhecimento, por isso o povo estava indo a ruínas. O povo precisa se alimentar da palavra de Deus. Você que hoje que chegou aqui, que está me ouvindo, se você quiser mudar, transformar a sua vida, você precisa buscar conhecimento. A tua Bíblia não pode ficar enfeitada em armários. A Bíblia foi feita para que você pudesse absorver conhecimento. E é um conhecimento que ninguém vai poder tirar de ti. Eu digo para vocês, eu no passado, antes de conhecer Jesus Cristo na minha vida, porque eu tive algumas experiências marcantes na minha vida com Jesus, coisas muito pessoais, mas antes disso, Bíblia para mim também servia de algo para enfeitar, algo bonito, para dizer que a presença de Deus estava ali. E realmente, a partir do momento em que ela é aberta,
ela é começada a ser lida, a buscar o conhecimento nela, sim, a presença de Deus está ali. Mas ela fechada, guardada como enfeite, para nada serve. Para nada serve. É como uma imagem. Para nada serve. Se você não tirar, não tocar, para nada vai servir. Eu estava hoje, agora de manhã, caminhando e estava observando algumas pessoas. E enquanto eu estou caminhando, eu estou falando com Deus o tempo todo. Eu estava ali observando algumas pessoas e vejo que as pessoas realmente elas padecem por falta de conhecimento. As pessoas buscam coisas que elas podem tocar. As pessoas buscam incessantemente coisas que agradam os seus olhos. A Bíblia vai dizer que a fé é algo que não se pode tocar. Ou melhor, é ter fé em algo, naquilo que não se pode ver e nem tocar. Isso é ter fé. É crer em algo que não se pode nem ver e nem tocar. Só que o povo rejeita o conhecimento, assim como diz o profeta Oséias. O povo rejeita o conhecimento e busca as coisas que podem ver, que podem tocar. Olha a mensagem que eu venho trazer para você aqui neste dia. A tua fé tem que ser fortalecida naquilo que você não vê. Porque nós não vamos ver Deus. Deus vai dizer para Moisés, na própria Bíblia, que nenhum ser humano poderá ver a face dele, porque senão morrerá. Nós não aguentaríamos ver a glória de Deus. Então temos que entender que temos que manter a nossa fé naquilo que nós não podemos nem ver e nem tocar. Mas cremos que Jesus Cristo esteve no nosso meio, padeceu como homem, foi crucificado, morto, mas ressuscitou ao terceiro dia, está no céu, aonde ele prepara uma morada, aonde ele preparou uma morada para mim e para você. Basta você crer, se fortalecer, ter fé e buscar conhecimento para que você não venha padecer pelo meio do caminho. Porque o meu povo, assim como disse Deus, o meu povo rejeita o conhecimento. O meu povo padece por falta do conhecimento. Não deixe tua Bíblia aí como enfeite, não. Viu? Não deixe a tua Bíblia como enfeite. A maior riqueza que você pode ter na tua casa, na tua vida, foi algo que transformou a minha vida. Está aqui, na palma das nossas mãos. A maior relíquia que podemos ter está guardada aqui dentro. Talvez a tua Bíblia esteja até empoeirada. Abra, comece a se alimentar, assim como fez o profeta Ezequiel. Comece a se alimentar da palavra, porque o Senhor vai mudar, vai transformar a sua vida a partir do momento em que você buscar o verdadeiro conhecimento de Deus. Amém? Que Deus te abençoe neste dia, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça e que o Senhor possa falar mais ao teu coração. Deus abençoe.